Vamos o nosso livro didático, página 149, nós iremos corrigir equações equivalentes. Então, sejam bem-vindos, professora Josiane, alunos do Colégio Pré-Universitário de Araguaína. Vamos à correção da atividade do nosso livro didático, página 149. No exercício 149, ele diz assim: considerando os pares das equações em cada item, verifique se são ou não equivalentes no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são todos os números positivos, negativos, inteiros, naturais, decimais e também em forma de fração. Olha só, ele pede para a gente comparar a primeira fração com a segunda fração, se elas são frações equivalentes. Primeiro eu tenho uma variável e tenho o termo independente. Todo termo independente, ele precisa, no momento da resolução de uma equação do primeiro grau, ele precisa passar para o lado da direita, que é o lado onde irá ficar os termos que não têm coeficiente numérico. E eles passam com um sinal diferente. Observa aqui, aqui eu tenho, olha, mais 4. Eu vou pegar o mais 4 e vou transferir ele para o lado da minha esquerda. Aí o que eu irei fazer? Eu irei repetir. X é igual a 7. Quem é que chegou? Chegou o número menos 4, porque ele era positivo e ele vai passar para o outro lado como sendo negativo. Quando muda de lado, muda também de sinal. Era positivo, passa negativo. Agora eu só resolvo. X é igual. Eu tenho 7, mas eu devo 4, eu tenho 3. Então, observa, ele pede para a gente verificar se são equivalentes, a primeira e a segunda. Nessa segunda, a gente já tem aqui, ó, x é igual 7 menos 4 é igual a 3. Observa que elas duas são iguais. Então, eu posso dizer que sim, elas são equações equivalentes. Na questão B, tem a outra questão. X mais 2 é igual a 9. Aí ele pede para a gente comparar se ela é igual a x mais 7. Para a gente comparar, a gente precisará resolver. Nas equações, eu só somo termos que são semelhantes, ou seja, x com x, y com y, quem não tem variável com quem não tem variável. Esses númerozinhos que não tem uma letrinha acompanhando ele, se ele está do lado da esquerda, ele tem que passar para o lado da direita. Observa aqui, aqui eu tenho mais 2, é um intruso. Ele vai ter que passar para o lado da direita. Ele era positivo, ele vai passar negativo. Aí vai ficar o quê? X é igual a 9. Quem foi que chegou? Chegou o número, era mais 2, chegou o número menos 2. Observa que passa com o sinal da operação inversa. Se é mais, passa para cá menos. X é igual, eu tenho 9, mas devo 2, eu fico com 7. Então, o primeiro resultado é 7. Observa que a segunda equação também é 7. Então, eu posso dizer que sim, elas são equivalentes. Na questão C, nós temos x menos 5 é igual a 0. E ele pergunta se essa equação é igual a essa. Para nós dizermos que elas são iguais, eu preciso encontrar a raiz da equação. Se aqui era menos 5, se ele era menos, ele irá passar com o sinal de mais. X é igual a mais 5. Professora, por que a senhora tirou o zero? Zero é o elemento neutro da soma. Então, eu cheguei na minha resposta, só que a minha resposta dessa primeira equação, ela é diferente da segunda. Então, eu posso dizer que não, elas não são frações equivalentes. Na letra D, eu tenho aqui 2x igual a 18. E o número que não tem variável já está do lado correto. Só que eu tenho que deixar o x sozinho no primeiro membro. Observa que o 2 está multiplicado com o x. Ó. Quando ele está próximozinho, ele está multiplicado. Como é que a gente faz? Qual é a operação inversa da multiplicação?
A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se ele está do lado de cá como multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Estava multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. X é igual, 18 dividido por 2 é igual a 9. Olha só, eu posso dizer que 2x igual a 18 é equivalente a x mais 9. Então, essa aqui eu digo que sim, elas são frações equivalentes. Na letra E, eu tenho 5x igual a menos 15. E a equação que ele pede para a gente comparar, se elas são equivalentes, tem x igual a 3. O que nós observamos de novo? Que tem um númerozinho que está multiplicando. E que o termo independente, ele já está sozinho lá do outro lado. Esse já está certo, mas o 5 ainda está no lugar errado. O que eu iria fazer? Eu irei colocar x é igual a menos 15. Observa que quem aqui estava no lugar errado, 2. Quem está no lugar errado, o 5. Ele está multiplicando, ele passa para o lado de cá dividindo. Aí eu tenho que x é igual. 15 dividido por 5 é igual a menos 3. Menos 3 é diferente de 3. Então, eu posso dizer que não. Essas duas equações, elas não são equivalentes. Continuando. Nessa outra aqui, eu tenho o quê? Eu tenho x menos 1 é igual a x menos 3. Quem está no lugar errado, ele é negativo, ele passa para o lado de cá positivo. X é igual a menos 3, vamos receber mais 1. Aí, x é igual, eu devo 3, mas eu tenho 1 para me pagar. Eu fico devendo menos 2. Menos 2 é igual a menos 2. Então, sim, eu posso dizer que elas são equivalentes. Na questão 2, ele pede para nós encontrarmos frações equivalentes e verificar o conjunto universo, os valores que irá satisfazer a essa equação. Observa aqui, x mais 2 é igual a 5. Qual o valor que eu irei colocar no lugar do x para tornar essa equação desse primeiro membro igual a 5? Irei colocar um número somado a 2, que tem que dar 5, o número 3. 3 mais 2 tem que ser igual a 5. No lugar do x, a gente colocou de verdinho. 3 mais 2 é igual a 5. 5 é igual a 5. Então, qual foi o valor de x que nós colocamos para substituir? Nós colocamos o x igual a 3. Então, eu posso dizer que x igual a 3 é uma equação equivalente a x mais 2 igual a 5. Essa é o método que ele quer que a gente resolva. Nessa outra aqui, ele diz assim, x menos 11 é igual a 0. Qual o número que nós iremos substituir por x para subtrair de 11 para dar 0? O próprio número 11, o 11 positivo. Olha só, 11 positivo. 11 menos 11 tem que ser igual a 0. 11 menos 11 é 0. 0 é igual a 0. Então, eu posso dizer que x é igual a 11. X igual a 11 é uma equação equivalente a x menos 11 igual a 0. Só existe esse método de resolver? Não, existe um outro que é o que nós iríamos explicar na aula que vem. Mas a gente já vai se adiantando porque o nosso tempo ele é restrito, né, com essa nova situação. Observa aqui, em uma equação do primeiro grau, quando eu irei resolver ela, no primeiro membro, que é o do lado da esquerda, irá ficar quem tem variável. No segundo membro, fica quem não tem variável. O que a gente observa aqui? Que esse menos 2, ele não tem variável, que é a letrinha. Então, se ele é negativo, para ele passar para esse lado de cá, ele tem que passar positivo. Aí, eu tenho x igual a menos 1, repetir toda a equação, tirando o número menos 2, que ele saiu de lá. Ele saiu de lá e ele vem para cá. X mais 2.
Ele saiu do primeiro membro e foi para o segundo membro. Aí eu continuo resolvendo. O x está sozinho, é igual. Se eu devo 1, mas eu tenho 2, eu fiquei com 1. X igual a 1 é uma equação equivalente a x menos 2 igual a menos 1, que foi esse valor aqui que nós encontramos. Mas e como é que a gente faz para fazer esse pedaço? Então, você reescreve a equação x menos 2 igual a menos 1. No lugar do x, nós iremos colocar quem? O valor que nós encontramos aqui, que foi o mais 1. Mais 1 menos 2 tem que ser igual a menos 1. Eu tenho 1, mas eu devo 2, eu fiquei com menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Observa que, na hora que eu encontrei o valor de x, que eu substituí no lugar do x, deu igualzinho à equação? Então, qual que fica mais fácil? Desse para esse ou desse para esse daqui? Vamos continuar com esse? A gente fez duas do outro jeito, a gente vai fazer duas desse jeito. Vamos lá. Numa equação do primeiro grau, vai ficar no primeiro membro apenas quem tem variável. Quem é que tem variável? O 6x. Mas o 6 é um intrometido. Do primeiro lado, precisa ficar apenas o valor de x. Se esse númerozinho aqui, ó, o 6, está multiplicando com o x. Se ele está multiplicando, quando ele passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Aí eu deixo o x sozinho. X é igual a 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. X é igual a 1. Então, essa equação aqui é uma equação equivalente a essa. Mas vamos verificar se está correto? Eu reescrevo a equação 6x é igual a 6. Quem que é x? X é 1. No lugar do x, eu irei colocar o número 1. Número 1 que nós colocamos aqui. Ele está multiplicado. Coloquei entre parênteses. É igual a 6. 6 vezes 1 é 6. 6 é igual a 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Nessa última aqui, nessa outra, x menos 2 é igual a menos 1. O menos 2, ele é negativo, não tem letrinha. Ele vai passar para o lado de cá como sendo positivo. X é igual a menos 1. Reescreva a equação. Quem foi o aluno novato que chegou? O aluno novato que chegou foi o número 2. Aí, ele era negativo, passou positivo. E eu coloco ele lá na frente. X é igual. Eu devo 1, mas eu tenho 2, eu vou ficar com 1 positivo. Então, a equação equivalente é x mais 1. Como é que nós iremos fazer para saber se o resultado que nós chegamos está correto? Reescreva a equação, x menos 2 é igual a menos 1. X, quem é x? X é mais 1. Então, vamos tirar essa linha aqui, tá? Quem é x? X é mais 1, que foi o resultado que nós encontramos. Aí, eu reescrevo toda a equação. Menos 2 igual a menos 1. Tiro mais 1 do parêntese, mais 1, menos 2 tem que ser igual a menos 1. Tem 1, mas eu devo 2, fiquei com menos 1. Menos 1 é igual a menos 1. Tá correto? Está. E nesse outro aqui, na letra F? Na letra F, observa que o 3, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Ele vai passar dividindo. Ele está multiplicando, passou para o lado de cá dividindo. Tem o que eu fazer? 7 dividido por 3. Se eu quiser, eu encontro, mas se eu não quiser, eu deixo desse jeito, tá certo? Agora, vamos verificar se essa equação que eu encontrei é equivalente a essa. Aí, eu reescrevo 3x igual a 7. No lugar do x, nós iremos substituir com quem? Nós iremos substituir por 7. Nós iremos substituir por 7 terços. 7 terços é igual a 7. Observa aqui, olha, 3 vezes 7 é igual a 21.
21 dividido por 3 tem que ser igual a 7. 21 dividido por 3 é 7. 7 é igual a 7. Então, nós encontramos a equação equivalente. Nessa última, na letra G, eu tenho mais um, que ele está no lugar errado, ele vai passar para o lugar certo dele. Ele é positivo, ele passa negativo, certo? Aí eu reescrevo a equação. 5x é igual a 16 menos quem? Menos 1. Aí eu continuo. 5x é igual. 16 menos 1 é igual a 15. X é igual a 15. Está multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. 15 dividido por 3, x é igual a 5. Então, olha só, a minha equação equivalente. Agora, vamos verificar se está correto. Reescrevo a equação. 5x mais 1 tem que ser igual a 16. No lugar do x, nós iremos colocar quem? Iremos colocar o 5. Então, aqui ficou 5. No lugar do... Aqui é 5, gente. Olha, eu errei aqui, ó. 15 dividido por 5. Aqui o número é 5, então ele tem que vir para cá 5. E x é igual a 3. Precisa prestar atenção. X é igual a 3. Aqui 3. Fechei no lugar do x. Mais 1 tem que ser igual a 16. 15 vezes 3 é 15. 15 mais 1 tem que ser igual a 16. 15 mais 1 é 16. 16 é igual a 16. Ok.